Quantos segundos? Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do estudo da lição da Escola Sabatina Interativa, direto aqui dos estúdios da Igreja Adventista Central de Curitiba. Eu sou Gilberto Bettinelli e eu te dou as boas-vindas para você acompanhar com a gente hoje aqui mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Você que estava acompanhando o culto agora com o pastor Adriano Camargo pôde aprender bastante sobre a história da igreja hoje. Ele fez uma pregação bem bacana realmente, falando muita coisa legal que contribuiu com certeza para esse nosso sábado de manhã já começar muito bem. E a gente vai retomar aqui agora um pouquinho desse estudo também de história e de muita coisa boa que a Bíblia traz para a gente por meio da lição da Escola Sabatina. Para você que não sabe, o estudo da lição ele é feito no mundo inteiro, onde a Igreja Adventista está em vários países ao redor do globo, as pessoas retomam esse mesmo tema. E a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, trazendo para você e também buscando a sua participação. Você vai enviar a sua sugestão, você vai enviar suas dúvidas e vai bater esse papo aqui com a gente. Bom, primeiro eu vou apresentar meus convidados aqui para vocês e aí a gente já vai falar um pouquinho mais como que você pode interagir. Aqui do meu lado esquerdo está com a gente o Rômulo, conheci o Rômulo hoje, muito bem, prazer, Rômulo. Prazer, ele que é membro aqui da Igreja Central. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Certo, mais ao centro a gente está aqui, um cara que já é velho de guerra, já conheço há muito tempo, o Abimael Silva, nosso diretor do coral, do Curitiba Coral. Tudo bem, Abimael? Tudo bem, é uma benção estar aqui com vocês para compartilhar hoje o estudo da lição. Legal, sejam bem-vindos. E ela que vocês quase não conhecem, né? Vocês que estão aí todo sábado ligados aqui com a gente. Rosana, tudo bem? Muito bom dia. Feliz Ela que é sábado. conselheira, pregadora e vai participar com a gente hoje aqui como mediadora. Deus abençoe vocês. Tá certo, Rosana. Muito bem, gente. Vocês que estão aí do outro lado, vocês podem acompanhar a gente de diversas formas. A primeira é a nossa fanpage, que você pode mandar suas mensagens, pode postar também direto na página. Você vai encontrar lá em facebook.com/ESI Curitiba. Mande a sua mensagem, curta as nossas postagens e assim você vai poder participar com a gente. Você também pode mandar um e-mail para nós, que é o esi@iasdcentral.org.br. Vou repetir, esi@iasdcentral.org.br. E para sua participação ficar ainda mais legal, você pode baixar de graça todo o conteúdo do nosso guia de estudos. É só você acessar www.cpb.com.br. Você pode baixar e com certeza a sua contribuição vai ser muito mais valorosa, vai ter muito mais conteúdo aí para compartilhar e discutir aqui com a gente. Muito bem. Agora que eu já apresentei os nossos convidados e você também já está aí confortável na sua cadeira, no seu sofá com a sua família, nós vamos fazer uma oração e aí nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre como é viver pela fé, que é o tema da lição da Escola Sabatina dessa semana. E o nosso convidado para orar é o Rômulo. Amém, bom dia. Convido a todos para poder elevarmos a nossa voz a Deus em oração, para que Ele possa nos orientar e nos instruir e nos usar como instrumentos nesse momento. Senhor, somos tão agradecidos a Ti pelo dia de hoje, principalmente porque o Senhor nos escolheu, sendo tão pequenos e tão limitados, e colocou em nós o Teu Espírito. Queremos agradecer a Ti e convidar o Senhor para fazer-se presente aqui, através do Teu Santo Espírito, nos instruindo e nos esclarecendo acerca da Tua verdade, porque precisamos estar em comunhão contigo, e esse é o desejo do nosso coração. Participe conosco, aos nossos amigos que estão nos assistindo neste momento, participando conosco, alcance-os de maneira maravilhosa. É a oração que te fazemos no Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Rosana. Vivendo pela fé, o versuário dessa semana diz: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Segurança é uma coisa que todos nós precisamos, não é verdade? Em dias difíceis que vivemos. E como caminhar pela fé? O que é necessário fazer para caminhar pela fé? A lição diz que Jesus nos disse, quando falou que buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, então tudo nos seria acrescentado. Ou seja, se buscarmos a Deus e a sua palavra, vamos com certeza aprender diariamente a viver em fé. Devemos fazer com que nossa mais alta prioridade hoje seja confiar em Deus e segui-lo. Do contrário, diz a lição, daremos prioridade a alguma outra coisa. E o que é pura e simplesmente idolatria. Às vezes eu e você ficamos acusando as pessoas, e geralmente os outros, de idolatria.
mas nós nos esquecemos de algumas idolatrias que eu e você cultuamos às vezes, até mesmo como crentes. A idolatria de controle, querer que tudo esteja do nosso jeito e saia conforme o que queremos. A idolatria das nossas próprias ideias. E hoje a lição abre um leque maravilhoso de fazer um convite a você para caminhar pela fé, adorando ao único e eterno Deus, aquele que deve receber de nós toda a honra, todo louvor, toda a glória, e aquele que tem todo o poder. E é interessante que a lição já vai, Abimael, para domingo, falando sobre guardar a lei. O que a lei de Deus tem a ver com a confiança, tem a ver com caminhar pela fé? O que nós podemos dizer para quem nos ouve sobre isso nessa manhã? A lei é uma crença, né, que é algo que Deus deixou para a gente, então a gente tem ela como uma crença. Então, se a gente usa a lei como uma crença para nós, ela nos mostra um caminho a seguir. E como a gente vai seguir esse caminho? Através da fé que nós precisamos ter. Como a gente deve adquirir fé? A palavra de Deus mesmo diz, se a gente não tem fé, a gente deve pedir a Deus que Ele vai dar a fé para a gente. E aí, nesse contexto, às vezes a gente fica meio preocupado, ou como nós somos adventistas, os sabatistas conhecidos, então, às vezes as pessoas olham muito para nós como o princípio muito da lei. Legalistas, né? Legalista, mas como a gente deve viver essa lei? A lei, na verdade, ela só é um passo que nos aproxima de Cristo, né? É uma forma de nos encaminhar para Jesus. Quando a gente vai lá para o texto de João, ele diz o seguinte: quem comete pecado também transgride a lei, né? O pecado é uma transgressão da lei, mas acima de tudo estar distante de Jesus. Então a gente precisa aprender a conviver com Jesus, a andar com Jesus, a nos relacionar com Ele, a andar na presença dEle. E aí o texto de Provérbios eu achei muito fantástico, Provérbios 28, que é da parte de domingo, que ele fala que, Provérbios 28, versículo 4, queria que vocês lessem, só para a gente se situar nesse contexto da guarda da lei. Os que guardam a lei louvam, os que abandonam a lei louvam o ímpio, e os que obedecem à lei o repreendem. O que isso tem a ver? É uma coisa assim fantástica. A pessoa que ela está na presença de Deus, que ela tem comunhão com Deus, que ela se relaciona com Jesus, se ela está no meio de pessoas e ela diz quem ela é, geralmente as pessoas ficam inibidas a contarem piadas, a se comportarem. Ou seja, a presença da luz, ela acaba apagando as trevas. Isso é algo muito natural, né? Eu acho que assim, nós como cristãos, a gente tem que todo lugar que a gente chegar como cristão, a gente tem que dizer quem a gente é e aqui a gente veio. E eu acho que se a gente se comportar dessa forma, a gente acaba trazendo, agregando muito mais, né? A gente precisa ser o sal da terra, a gente precisa ser a luz do mundo. E aí eu estava olhando esse contexto da guarda da lei e eu lembrei de vários outros contextos de lei que a gente vive hoje no mundo, que a gente é regido por leis. E eu vi uma pesquisa interessante que diz que as pessoas que traem, elas têm distúrbios mentais, elas têm distúrbios bipolares. Eu achei bastante interessante isso. Porque assim, uma pessoa que abandona uma lei tradicional, né, nós temos as leis de trânsito. Se eu não cumpro a lei de trânsito, eu estou me tornando um infrator. De que forma isso está prejudicando o meu caráter, de modo geral, para romper com outras leis, né, dos impostos e outras leis de relacionamento com pessoas? Então, a lei, ela nos aproxima de Cristo. Se a gente desobedece a lei que nos aproxima de Cristo, a gente pode desobedecer várias outras leis. E eu achei interessante essa questão da lei, dessa pesquisa que fala que as pessoas que não traem as pessoas que estão rompendo uma lei, uma regra que eles estabeleceram no altar de ser fiel um ao outro, eles têm distúrbios de comportamento, distúrbios bipolares e têm distúrbios mentais. Eu achei interessante isso. Eu achei legal que você falou, usou a palavra desobediência, né? E você citou vários exemplos que eles complementam aquilo que você estava falando. E estar debaixo da lei nada mais é do que uma obediência àquilo que Deus nos pede, né? Realmente, às vezes eu entro em conflito com algumas opiniões que dizem que nós somos muito legalistas, mas se a gente usa esse teu exemplo prático do dia a dia da lei constitucional, nós estamos também sendo passíveis de pena, sendo julgados por alguém superior, seja lá um juiz, uma lei do próprio país em que você vive. A desobediência, então, ela é uma palavra ótima para a gente usar. Então, se nós estamos debaixo da lei, significa que isso exige de nós uma obediência para com o tutor daquela lei, no caso a Deus. Então, devemos seguir a lei pela fé. E eu também acho que a obediência da lei, no nosso caso, ela demonstra muito mais o nosso temor a Deus.
né? Então são duas palavras que eu acho que eu gostaria de citar, que é a obediência e o temor a Deus, que se encaixa perfeitamente nisso que você estava falando. Porque existe eu lembrei também de um outro conceito que a escritora Ellen White ela fala que no caso o desvio do comportamento, né, ela leva as pessoas a agirem de maneiras contrárias à lei de Deus. Então, assim, quando a pessoa ela começa a cometer um ato simples que ela acha que de repente não pode nenhum problema, isso vai corrompendo o caráter da pessoa. Porque a lei, na verdade, ela nos protege contra nós mesmos, contra a nossa própria... O fato de nós sermos ruins, né? Então a lei nos protege. Deus, ele trabalhou de maneira fantástica na nossa criação, nos protegendo de nós mesmos, dos nossos próprios atos. Então, se eu cumpro a regra que ele estabeleceu para mim, eu estou me protegendo de mim mesmo e de cometer um mal contra outras pessoas e me prejudicar diante das leis dos homens também. Uma coisa que eu achei bem interessante é o apontamento que é feito. E a lição dessa semana foi fantástica, na verdade. Foi fantástica. Por quê? Porque se nós usarmos agora um comparativo de história que pudéssemos trazer para uma aplicação prática da lição dessa semana, a gente vai encontrar o jovem rico, lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Eu acho que a lição dessa semana se enquadra perfeitamente dentro dessa narrativa, porque conta a história de um jovem rico, né, possuidor de uma propriedade vasta, e de repente ele traz dentro do coração dele algo que de fato Jesus se encanta, porque ele diz assim, eu cumpro os mandamentos, eu guardo os mandamentos. E Jesus se apaixona por aquele moço intensamente, mas faz uma proposta para ele. E eu pergunto para o nosso amigo que está nos assistindo agora, internauta, se essa proposta ela era realmente convincente. Se fosse feita para nós essa proposta. Eu estou vendo aqui que você está com essa pulseirinha do equilíbrio. E a lição começou falando, a semana, vivendo pela fé. Ela não fala sobrevivendo da fé. Há uma diferença entre você viver e você sobreviver. Você sobrevive dos resultados que te é proposto, ou do mínimo que te é proposto. E viver é diferente. Viver é você ter a certeza do que aquilo que está acontecendo à sua volta, existe um que está tomando a direção, está administrando e nada vai lhe fugir do controle. A Bíblia fala, né, Rosana, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Aí ele estabelece uma lei. E a questão do guardar a lei não é como nós fazemos com uma peça de roupa que nós colocamos dentro do nosso guarda-roupa e saímos por aí anunciando, olha, eu tenho uma peça de roupa guardada dentro do meu guarda-roupa. O conceito de guardar aqui é da praticidade diária desta lei da qual nós temos conhecimento. Se eu tenho conhecimento de que eu devo colocar em prática os ensinamentos de Cristo, a vida que o Senhor me der todo dia ao levantar pela manhã é para que eu possa pôr em prática essa guarda que os judeus trabalhavam aqui, não era guarda apenas intelectual, eles traziam para a questão prática. Então eles entendiam assim, a lei de serventia alguma, não haverá serventia alguma para a lei se ela ficar apenas limitada no papel. Ela não terá efeito no papel. Essa lei ela terá resultado e terá alcance maior se ela for praticada. E por quem que ela é praticada? Por seres pensantes, por pessoas que se dispõem a levantar e a tentar todos os dias subjugar o seu eu. Não foi o que Cristo disse para aquele moço? Cristo olhou para ele e disse assim, olha, eu quero te fazer uma proposta, você está me fazendo uma pergunta, agora eu quero te fazer um convite. Né? Que tal você ir agora e doar os teus bens? Venda tudo que você tem e doe aos pobres. Será que naquele momento Cristo estava chamando ele para sobreviver da fé ou viver da fé? Viver da fé. Eu acho interessante que o fato da gente seguir a Deus, servir a Deus, é um ato de inteligência. A gente escolhe diariamente o que a gente vai fazer com a nossa vida, né? São escolhas que a gente às vezes age naturalmente, todo dia, toma várias atitudes que são escolhas. E obedecer a Deus, fazer a vontade dEle, andar nos seus caminhos, andar na sua presença, ser amigo dEle é um ato de escolha. Eu posso simplesmente, quando eu acordar naquela manhã, negar que Deus está ali do meu lado, que Cristo está ali, que o Espírito Santo quer me proteger, quer fazer a minha vontade, Ele vai fazer. Ele vai me guardar, Ele vai cuidar de mim. Mas eu posso simplesmente ignorá-lo. Então, ser obediente a Deus, andar na presença de Deus, ter a consciência disso é um ato de sabedoria do ser humano, né? De aceitar, de permitir que ele faça isso na vida dele, é um ato de caminhada.
Perfeito. Como- Antes da gente passar para o próximo tema lá, Rosana, desculpa te interromper, só queria citar então o verso, que é o verso da semana, né? O verso áureo, como a gente diz, desse guia de estudos. Ele diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Está lá em Provérbios 29 e 25, que é exatamente o que nossos colegas aqui estavam falando. Hoje está comprovado que dizem que as mulheres falam mais que os homens. Vocês puderam ver na prática que isso não é uma realidade. Nós estamos apenas na parte de domingo. Então eu gostaria de perguntar, Rômulo, o que você tem a dizer sobre segunda? Vamos buscar ao Senhor? A lei em si mesma é um fim. O que você tem a colaborar com a gente sobre isso? Maravilhosa participação. Está aí, vocês podem convidar nossos pregadores. Tá, é uma coisa muito interessante quando o Senhor nos convida para buscá-lo. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver Deus nos convidando a buscá-lo. E qual que é o maior interesse que Deus, na sua grandiosidade, na sua santidade, tem de querer invocar e nos convidar para buscá-lo? É porque Ele tem interesse de relacionar com a gente, Estar com Ele. de estar com Ele. Que maravilha! Eu estava observando aqui, que nós trabalhamos com 2 sentidos de relacionamento com Deus. Nós trabalhamos com o sentido de me relacionar com o Senhor por aquilo que Ele já realizou na minha vida, e eu tenho consciência de tudo aquilo que Ele propôs. Se a gente for observar no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz que todas as coisas foram criadas por amor a nós. Tudo foi criado por amor a nós. Aí Deus vem e diz assim pra gente, lá quando a gente vai parar no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, Deus fala assim através do profeta: ó, se quiserdes e ouvirdes a minha voz, comereis o melhor desta terra. Mas o meu relacionamento com Deus não pode se dar por interesse. A lição ela está dizendo na questão de viver em fé com o Senhor. Então eu tenho a certeza de que todas as coisas que Deus realizou, ela foi projetada para me atender nas minhas necessidades. A gente vai para Mateus, lá no capítulo 6, um convite maior, versículo 30, buscai ao Senhor, buscai o reino do Senhor em primeiro lugar, a sua justiça. E tudo. Tudo. E é engraçado que antes ele vem falando das coisas relevantes à vida do ser humano. Primeiro ele apresenta o Deus que conhece as nossas necessidades, o Deus que sabe que nós somos privados de muitas coisas. E ele diz assim, olha, tá vendo? Eu conheço todas essas coisas que você precisa, sei de todas essas coisas. Agora você veio e me buscou? Sim, Senhor, eu vim e te busquei. O meu reino está sendo prático na sua vida? Qual que é o teu reino? Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, um reino onde o meu próximo, ele tem lugar de honra, ao invés de eu buscar os meus próprios benefícios, os meus próprios deleites, eu estendo a mão para ele, para poder ele ter ainda mais as suas necessidades supridas, o seu alcance com o Senhor. Quando isso começa a acontecer, o Senhor diz assim, olha, tá vendo? Quando você começa a fazer isso, todas as outras coisas, o meu relacionamento com o Senhor, eu tenho aprendido, assim, amigo internauta, não tem sido voltado para enxergar um Deus que é capaz de fazer. Não, eu tenho quebrado isso, e é difícil, porque quando a gente é estigmatizado, a gente é criado dentro desse conceito, um Deus que faz, nós esquecemos de agradecer a Deus pelo que já foi feito. Então eu hoje busco olhar para Deus e falar assim, não, Senhor, quando eu entendo que viver pela fé, ter consciência de que todas as coisas já me foram providas, que guardar a lei é o resultado de que eu tenho que pôr em prática diária as observâncias do Senhor para o meu melhor relacionamento com o Senhor e com o meu próximo, e eu busco ao Senhor, eu tenho certeza de que a minha vida ela vai passar a ter efeitos maiores do que em outro momento. Nós estamos felizes porque esse Deus é real na nossa vida, e Provérbios, nós vamos dar uma resumida nessa parte central, onde Provérbios fala para o rico e Provérbios fala para o pobre. Abimael, o que você deixaria hoje? Palavras para os ricos. Ser rico não é um problema. A palavra de Deus não... Na verdade, Deus quer que nós sejamos cabeça em todos os lugares. O povo de Deus seja liderança. O povo hebreu era um povo muito próspero. As pessoas que fazem a vontade de Deus, a promessa de Deus é abençoar. A gente viu o caso do jovem rico, né, um comentário no outro foco, mas assim, o fato do jovem rico ser rico não era um problema para Deus. Deus queria o coração dele. O problema das riquezas não são em si as riquezas, mas o coração está na riqueza. Cristo ele disse assim, não acumuleis tesouro na terra onde a traça e o ferrugem corrói, mas acumuleis tesouros no céu.
Então, Cristo quer que a gente seja muito abençoado, que a gente seja muito próspero, fazer a vontade dele, ser obediente a ele, devolver os nossos dízimos e as ofertas. Promessa de Deus que ele abriria as portas, as janelas e nos daria muitas bênçãos. E a gente vê isso na vida de muita gente sendo muito próspero. A questão é o acúmulo das riquezas, o olhar simplesmente para a riqueza e aquela riqueza ser o coração dela. E aí os textos de Provérbios também, eles falam o fato de você não se preocupar em ficar rico apressadamente, né, de simplesmente trabalhar para ficar rico e esquecer as pessoas à sua volta, a família à sua volta, e de repente ficou rico, mas perdeu todas as pessoas. Que valor isso tem? Perdeu também o reino de Deus. O fato da pessoa adquirir riquezas, dela adquirir bens, ela não esqueceu o pobre, mas ela abençoar o pobre também com as riquezas que ela possui. Mas o fato dela ter posses, ser uma maneira também que Deus está abençoando ela para que ela possa também abençoar e ajudar outras pessoas a crescer, né? E que ela não se preocupe que o fato dela ficar rico, o acúmulo de riqueza, não seja pelos juros, né? E pelas cobranças obsessivas, um fato uma forma ilícita, né? Isso. Então, assim, não há problema em ser rico, mas que a nossa riqueza não seja o nosso coração, que o nosso coração não esteja nesse mundo. O texto de 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: não ameis as coisas que há no mundo, porque as coisas que estão no mundo não são do Pai. Porque essas coisas aqui, elas se desfazem. E a gente tratou sobre esse assunto algumas semanas atrás. O Guia de Estudos até trouxe pra gente, falando sobre a opressão que o rico exerce sobre o pobre, e muitas vezes o pobre que enriquece e passa a oprimir aqueles que estão em piores condições, né? Isso acontece mesmo com a gente. Como diz o filósofo, né? Dê poder a uma pessoa e saberás quem ela realmente é, né? E isso acontece muitas vezes e Deus nos alerta para esse tipo de coisas, e lá em Marcos ele fala sobre isso. No capítulo 4, verso 19, ele diz assim: porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Ou seja, você passa a dar tanta atenção para suas posses vamos tratar de posses aqui não somente como dinheiro, mas também como o seu trabalho, como as suas prioridades profissionais, às vezes a faculdade, e aí você acaba esquecendo de produzir frutos para Deus, você acaba esquecendo de estudar a palavra, você deixa em segundo plano o reino de Deus, né? E dessa forma você passa a oprimir alguém, você passa a pisar em alguém para subir mais e mais, e aí você acaba perdendo o foco. A riqueza, nesse sentido, ela se torna mais uma maldição do que uma bênção de Deus. Assim, eu acho que tudo, de modo geral, que a lição aborda é a gente aprender a ter um relacionamento com Jesus, a gente aprender a andar com Jesus. Porque quando a gente tem Ele como prioridade na nossa vida, como Ele é o principal, o primeiro, todas as outras coisas vão acontecer naturalmente. Até mesmo porque a lição termina falando sobre amar a verdade. O que seria hoje amar a verdade para você? Você poderia dizer para os que nos ouvem nessa manhã? Resume numa frase assim, o que seria amar a verdade na tua vida pessoal? É amar a Deus, porque a verdade está em Deus. Eu negar as outras coisas e simplesmente andar na presença de Deus, na presença de Jesus, na companhia do Espírito Santo, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Rômulo, o que seria para você hoje amar a verdade? Diz para as pessoas que nos ouvem nessa manhã. Amar a verdade hoje para mim, faço minhas as palavras do meu amigo Bimael, é amar a Cristo e ter consciência daquilo que Ele fez e dar a mim a oportunidade de que Ele opere através de mim esse amor que é tão sublime. Giba, o que é amar a verdade para você hoje na tua vida? Eu acho que pelo que eu venho estudado, amar a verdade, acima de tudo, traduzir os ensinamentos de Jesus em nossas atitudes, né? Imitarmos as atitudes de Jesus no nosso dia a dia. Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, passar aquele dia todo tentando refletir os ensinamentos de Cristo. Eu acho que isso transmite o meu amor à verdade. O que é amar a verdade para você que nos ouve nessa manhã? A lei de Deus não muda. Quando Deus criou as suas leis para que nós pudéssemos usar aqui na terra, não foi para nos punir ou para nos colocar num lado separado das outras pessoas. Foi para que fôssemos luz e sal da terra para as pessoas, para que usufruíssemos da bênção de seguir as suas leis para encontrar a felicidade. Você e eu sabemos que um país fica num caos quando não há leis e quando as pessoas não as obedecem. A nossa casa, quando desorganizada e sem regras e leis, se torna um lugar que nós não aguentamos nem dormir dentro dela. Por isso, pense nisso essa semana.
Como tem sido a tua vida espiritual? Tem você amado mais a lei do que as pessoas? Tem você usado a lei para ferir as pessoas? Esqueça, isso só traz frustração e infelicidade. A lei de Deus veio, Jesus a cumpriu para que ela pudesse trazer felicidade e realização na nossa vida. E para que eu e você amássemos tanto a Jesus, que as pessoas observassem como foi, eu não sei se vocês leram na lição, o estilo de vida do povo de Israel é que chamava atenção. Não era tanto aquilo que onde eles iam ou o que eles faziam, mas o que eles comiam, a maneira como eles acreditavam em Deus, a maneira como eles louvavam. O dia que eu e você entendermos que a lei de Deus é o amor e que Deus criou essa lei para que eu e você pudéssemos amá-lo em espírito e em verdade e de forma prática andasse dentro dos seus caminhos para que fôssemos poupados de tanto sofrimento, tanta dor e frustração. Que Jesus possa morar no seu coração nesse sábado. Que Jesus e a sua lei possam entrar na sua casa para fazer limpezas, transformações necessárias e trazer muito mais felicidade do que você tem vivido até aqui. Porque saiba, Cristo está voltando. Mas dia menos dia, nós estaremos na presença daquele que fez a lei para nos trazer felicidade e não problemas e frustrações. Que Deus abençoe o seu sábado, a sua semana e que lhe dê grandes alegrias nas próximas horas na convivência da sua presença. Nós vamos pedir nesse momento que nosso amigo possa nos colocar no colo do Pai através de uma oração final nesta manhã. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, nós podemos chamá-lo de Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade para a nossa vida, a compreendermos que o Senhor é tudo o que nós precisamos e assim andarmos na Tua presença constantemente. Ajuda-nos a amar a Tua lei, as Tuas verdades e compartilharmos também elas às outras pessoas. Nós agradecemos pela Tua misericórdia, pelo estudo da Tua palavra, mais uma vez, por tocar o nosso coração. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito bem. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, todo mundo já sabe disso e hoje a lição passou voando, que eu nem deu tempo de respirar, mas tá certo, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Continuem com a gente aí durante a semana, nas quartas, sábados e domingos. Temos programação que você pode acompanhar no site iasdcentral.org.br. Mande seus e-mails pra gente, esi@iasdcentral.org.br e curta a nossa fanpage facebook.com/ESI Curitiba. Lá você vai poder acompanhar toda a nossa programação ao longo dessa próxima semana. Estude a lição, baixe no cpb.com.br e no sábado que vem venha discutir um pouquinho mais com a gente sobre essa lição de provérbios que nós vamos continuar aí por mais 2 finais de semana, tá certo? Um abraço para você e um bom sábado a todos.